Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022. E ontem realizou-se em Genebra a cúpula OTAN-Rússia. A cúpula não deu em nada, terminou num impasse, terminou como começou. Na mesa de negociação, as demandas, tanto de OTAN quanto de Rússia, antagônicas, evidentemente, e sobre elas nenhum acordo foi conquistado. Do lado da OTAN, a demanda é por portas abertas. Sim, o projeto da OTAN em relação ao leste europeu, ou à Europa Oriental, é anexar o maior número de países possível, principalmente aqueles que fizeram parte da antiga União Soviética, que foram repúblicas da União Soviética, como a Ucrânia, por exemplo. E pelo lado da Rússia, o inadmissível, aceitar que a Ucrânia faça parte da OTAN. Isso porque daria à OTAN a possibilidade de apontar supermísseis para Moscou, mísseis tão rápidos que podem atingir a capital russa em menos de 7 minutos, como já alertou Vladimir Putin. Uma vez esses mísseis colocados na Ucrânia, por esta fazer parte da OTAN, bem, a Rússia teria que tomar as suas ações ou decisões mais radicais em relação tanto à Ucrânia quanto à própria OTAN. Bem, a política de portas abertas, então, tem esse objetivo em primeiro lugar: fazer com que a Ucrânia entre para a OTAN, faça parte da OTAN. E o lado da Rússia negar ou impedir que isso aconteça. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Groshka, disse que nenhum acordo foi alcançado ontem, porque a Rússia não abre mão de defender o Acordo de Minsk de 2015-2014. Segundo este acordo, a Ucrânia se via ou se vê impedida de receber atores externos a ditarem a sua política interna. Leia-se, a Rússia não admite que a Ucrânia faça parte da OTAN. Ponto final. Bem, o vice-ministro disse também, num tom mais sério, que, embora não tenham chegado num acordo, o que ficou claro é que nenhum dos lados está disposto a abrir mão das suas demandas. E isso implicaria para a Rússia, em primeiro lugar, tomar decisões duras em relação à OTAN, se essa, por exemplo, resolver praticar a política da intimidação ou da dissuasão. Ele chegou a dizer que, se isso acontecer, a Rússia adotará a política da contra-dissuasão. Ele não falou diretamente em guerra, mas entende-se que o tema, sim, está indo por este lado. Abre aspas. De uma forma muito honesta e direta, nós, a Rússia, indicamos que uma maior deterioração da situação levaria a consequências mais imprevisíveis e terríveis para a segurança europeia. A Rússia não concorda com esse cenário e as medidas que propomos hoje tornará possível inverter fundamentalmente essa situação, reconstruir uma segurança europeia baseada em princípios comuns no interesse de todos. E isso melhorará não só a segurança militar da Federação Russa, como também da própria OTAN. Ele estava se referindo ao fato da OTAN desistir de querer anexar a Ucrânia ou alguma outra república, antiga república da União Soviética. Bem, por outro lado, tem-se a noção ou a sensação de que a OTAN está, de fato, um tanto quanto perdida, porque na medida em que provoca a Rússia, deixa um potencial inimigo livre, leve e solto na Ásia, para fazer e desfazer a seu bel prazer, como, por exemplo, anexar Taiwan. Estou me referindo à China. Os Estados Unidos e a OTAN não têm uma política para frear o ímpeto chinês de, por exemplo, tomar Taiwan na mão grande. Por quê?
Porque, evidentemente, o cobertor da OTAN e dos Estados Unidos é hoje muito curto. Não pode cobrir a Ásia e também não pode cobrir o leste europeu ao mesmo tempo. Ou seja, se concentra-se na Rússia, deixa a China descoberta. Se resolve concentrar-se ou se resolver concentrar-se na China, deixará a Rússia em descoberto. Isso quer dizer que os Estados Unidos hoje, os Estados Unidos que lidera a OTAN, não teria a condição de abrir duas frentes desse porte, desse nível. Duas frentes, uma em relação à China e outra em relação à Rússia. O cobertor, repito, parece curto. Então os Estados Unidos resolveram concentrar-se mais na Europa, porque talvez considerem que Putin tenha ele um certo medo de que as coisas acabem se descambando para um conflito militar. E aí faltaria a Putin condições bélicas e tecnológicas necessárias para enfrentar as armas da OTAN. Entenda-se aí Reino Unido, Alemanha, França, por exemplo. Os Estados Unidos teriam uma participação, porém não tão hegemônica quanto teria que fazer em relação à China se abrisse uma disputa militar no Mar Meridional, por exemplo. Então, os Estados Unidos preferem concentrar-se na questão da Rússia porque tem mais apoio. A Europa está ali pertinho. Só que é apostar no improvável. Vladimir Putin, em relação a Biden, está mais para Átila o Huno do que para o Império Romano. Átila o Huno foi o inimigo mais preocupante do Império Romano, com justa razão. Tão preocupante que Átila chegou a impor sérias restrições e também multas ao Império Romano. Tudo porque, quando negociava, montado em seu cavalo, quando negociava com o Império Romano, tinha certeza de que os líderes romanos eram covardes, tinham medo. Então, Átila o Huno, que sentia o cheiro do medo nas negociações, sempre tirava vantagem do Império Romano. É o que acontece com Vladimir Putin. Ele não tem medo da OTAN nem dos Estados Unidos, porque sabe que num futuro conflito terá a China ao seu lado. Os Estados Unidos provavelmente pensam que, por conta de seus grandes acordos comerciais com a China, esta, em caso de conflito, salvaguardaria os seus interesses comerciais em primeiro lugar. É quem sabe desconhecer muito a história. A China, a rigor, não é aliada nem de Rússia, nem dos Estados Unidos, ela é aliada de si mesma. Mas, se tiver que pender a balança em tempos de conflito bélico, certamente estará do lado da Rússia. E isso complicará e muito a situação não só dos Estados Unidos, não só da OTAN, como da Europa em geral. Para terminar, o Gatestone Instituto traz hoje uma matéria mostrando que os Estados Unidos, de fato, perderam poder como superpotência, principalmente em relação à China. A matéria, baseada em alguns tópicos, diz o seguinte: não há no orçamento americano nada que vise combater a ameaça da guerra biológica chinesa e que resulte em sanções ou intimidação àquele país por conta de uma ameaça de guerra biológica e também por conta da resultante pandemia global que tomou o mundo por 2 anos. Em outro tópico, diz o Gatestone que, enquanto isso, a China avança em estratégias militares e técnicas, em um ritmo que já pegou os Estados Unidos de surpresa há alguns dias. Os testes de mísseis hipersônicos da China, em outubro de 21, parece pegaram o Pentágono de calça curta, ou pegaram o Pentágono de surpresa.
Os mísseis hipersônicos viajam cerca de 3.800 km por hora ou ainda mais rápido e são ideais para enviar sistemas tradicionais, para evitar sistemas tradicionais de detecção e defesa de mísseis. Isso mostra, claro, que os Estados Unidos de Biden enfraqueceram ou deixaram de ser a superpotência por não exercer o seu poder. O caso mais sintomático desse enfraquecimento é o Afeganistão. Os Estados Unidos deixaram quase que bilhões de dólares aos inimigos ao abandonarem o Afeganistão. Os Estados Unidos investiram por 20 anos no Afeganistão e tudo isso foi perdido, sem falar nos dólares que foram abandonados ou deixados para o inimigo em forma de material bélico. Uma superpotência não faz isso. Muitos os analistas que dizem que uma superpotência que cede a inimigos deixa de ser uma superpotência. Claro, sempre se dirá, os Estados Unidos têm muito mais mísseis, muito mais poder destrutivo que Rússia e China juntos. Sim, mas as armas não pensam. Elas, por si só, não fazem nada. É preciso sempre um ser humano por trás para decidir onde e como serão usadas. E é esta fraqueza que se vê hoje na América. A América é muito forte hoje contra os seus próprios cidadãos. Biden, por exemplo, já ameaçou várias vezes criminalizar aqueles que o criticam. Isso não é inédito no mundo. Existem hoje presos políticos, até mesmo aqui no Brasil, por fazerem críticas a uma ou outra casa do poder, por assim dizer. Biden está fazendo isso, está concentrando, sim, muita força contra o seu próprio povo, porque boa parte do seu próprio povo não votará mais em democratas, evidentemente, e também não se deixará convencer facilmente por resultados estranhos às próximas eleições. Mas é só isso. Para fora, Biden é uma piada. E Átila, o Uno, ou melhor, Vladimir Putin, sabe disso. Aliás, é preciso aqui também fazer outro parênteses. No tempo do Império Romano, haviam, sim, os vândalos, os godos, os visigodos, que incomodavam bastante, mas o perigo mesmo era Átila. Hoje, o Império Romano de hoje, mal comparando os Estados Unidos, não tem apenas Átila como inimigo principal. Tem também Xi Jinping, a quem pode ser comparado com Xi Jinping. E é aí que mora o perigo. Bem, como disse, haverá ainda mais 2 encontros entre Rússia e OTAN. O de ontem terminou no 0-0. Até depois.